Nós agora vamos chamar Terezinha Dantas Menezes, conhecida Terezinha do Moc. Terezinha Dantas Menezes. Eu fui avisada de São Paulo, que acompanhava há muito tempo. Fui avisada de São Paulo para falar alguma coisa hoje. É bem um depoimento histórico, como muitos foram apresentados aqui, mas eu vou tentar rememorar algumas coisas, né? E eu me lembrei ontem de 3 passagens assim, bem interessantes. Uma é de Chico Xavier, diz assim, tudo passa. Né? Outra é uma cantora argentina, Mercedes Sosa, que tem uma música chamada Cambia, que ela fala, todo cambia, tudo muda. E uma outra amiga, que também já se foi, chama Ana Montenegro, e que quando eu ia lá contar os problemas que estava tendo com meus filhos, ela falava assim, as crianças nascem para serem felizes. Depois ela completava, as pessoas nascem para serem felizes. Então, e pensando nessas pessoas, eu me lembrei, por isso que alguns depoimentos aqui, que a gente sabe que foram muito mais sofridos, mas as pessoas, vamos dizer assim, já não retratam com o peso que a gente sabe que teve para elas naquele momento. Eu queria lembrar que você precisa lembrar para justamente fazer história, mas às vezes precisa também esquecer, pelo menos em parte, para não sofrer, não voltar a sofrer. Então eu sei que cada pessoa que tem, ela tem a sua ambivalência. Ela sabe o compromisso dela na reconstrução dessa história, mas ela sabe também de uma preservação pessoal. E às vezes não rememorar o sofrimento. Eu queria dizer que eu não sofri diretamente, assim, em termos de ser presa, ser torturada. Eu não passei por esse momento diretamente, mas eu passei muito pela tortura psicológica, de ver companheiros que foram, né, saber das coisas, de circular. Então, não era em mim diretamente, mas eu acabava sofrendo também com ele. Eu tentarei lembrar, acaba sendo um pouco da história mesmo da gente, né? Adolescente, eu fui para São Paulo porque na cidade onde eu morava não tinha condição de estudar e nem de trabalhar. Eu sou de Coaraci, sou da Bahia. Então, eu migrei para São Paulo. E lá em São Paulo eu vivi 7 anos. E nesses 7 anos, eu percebia muito um pouco o desprezo que os paulistas tinham pelo nordestino. Isso me feria muito. Até que eu me envolvi em alguns movimentos. Eu me lembro que uma vez eu estava estudando e eu olhei assim da janela onde eu estudava e eu via uma casa que muita gente entrava e saía. E eu falava, o que aquele povo tanto entra e sai? Aí me falaram, é a sede do Partido Socialista Brasileiro. Aí eu saí, lá eu fui. Aí eu fui para a sede do Partido Socialista Brasileiro e lá eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, né? Era Julião, era Padre Alípio da época, era Miguel Arraes, eram tantos outros que passavam por lá, que estavam na época da preparação do Congresso em Defesa de Cuba. Né? Então, essas coisas todas foram influenciando. Lá também tinha muitos jovens que faziam parte da UNE, né? Onde tinha o CPC, o Centro Popular de Cultura. Né? E eu ia para as peças de teatro, né? Aquelas músicas de teatro. E aí eu resolvi que o lugar do nordestino era no Nordeste. Foi uma decisão assim, muito forte para mim.
Aí eu vim para Pernambuco. Como eu tinha pouco dinheiro, então eu vim contratado, eu trabalhava em pesquisa de opinião naquele tempo. E eu vim para fazer uma pesquisa na Bahia e Sergipe. Imagine o que era a pesquisa. A pesquisa era ver a percepção que o povo tinha das reformas de base, pregada por João, pela equipe de João. E a gente tinha um menino que depois ele veio ser presidente da UNE, Beto Pinjô, e ele ia, e quando o povo estava despolitizado, que falava mal das reformas, que falava mal do governo, ele ia para explicar o que era de fato. E eu era supervisora, e eu falava, Pinjô, não me põe na situação, porque quando eu volto para conversar com as pessoas, elas me dizem o contrário do que você está na sua entrevista. Isso me complica como supervisora, né? Então eu percebia que mesmo em Pernambuco, onde havia uma politização muito grande, ainda havia uma divisão também grande de pessoas que não tinham a dimensão daquele momento histórico também. E aí eu decidi, né, já tinha essa decisão quando eu vim de Pernambuco, de São Paulo, e trabalhar com Paulo Freire. É uma ousadia, né? Mas eu queria trabalhar, mesmo que fosse de graça, eu queria trabalhar com Paulo Freire. Aí eu fui lá na Casa Amarela, em Pernambuco, consegui falar com a equipe dele, e consegui que eles me contratassem, né, para trabalhar com a equipe. Eu ia pesquisar as danças, o folclore de Pernambuco, para o trabalho de alfabetização. Então vim para a Bahia para terminar minha pesquisa, e quando eu voltei em Pernambuco nesse intervalo, quando eu estava na Bahia, eu fui na faculdade de Direito, eu tinha a relação dos estudantes que iam trabalhar comigo, e alguém me chamou do lado e disse assim, vá ali, ó, pergunta para aqueles ali que eles conhecem todo mundo. Aí eu ia para perguntar, um outro me chamou e disse assim, então, todos aqueles Maurício da polícia, do exército, eles vão pegar você. Na hora que você chegar nessa lista, saia rápido daqui, rasgue esse papel, joga tudo fora. Eu sei que eu rasguei o papel, mentira, eu guardei, que eram nomes que eu queria conhecer depois. E eu fui, terminei o trabalho muito mal feito, porque não achava mais as pessoas que tinham capacidade para me ajudar, e voltei para Pernambuco. Quando voltei para Pernambuco, não achei mais. Era uma tristeza da cidade. Os meus referenciais, tudo isolado. Quem não estava preso, tinha desaparecido. Então, ainda fiquei um tempo em Pernambuco. Depois o tiro acabou e tive de voltar para São Paulo. Eu voltei para São Paulo, trabalhei lá 2 anos. Depois voltei para a Bahia. Ia ficar no Nordeste. Voltei para a Bahia. Quando cheguei aqui, eu fui trabalhar. Eu vou pegar 3 momentos assim, sempre ligados ao campo. Fui trabalhar numa entidade que é uma carta do GBDA. A transversal que sai na matriz para a Rua Marechal Deodoro. Pois é. Onde eu tive o prazer de lhe conhecer. Pois é. Era carga. Então fui trabalhar na carga, eu visitei várias cidades, né? E trabalhei em várias cidades, mas a que mais me impressionou na questão política, de Feira de Santana, foi a Lagoinhas. Em Alagoinhas, existia um lugar que quando a gente levava a proposta desenvolvimentista do governo daquele, de modernização do campo, o pessoal virava para a gente e dizia assim, a gente não quer isso não, a gente não quer semente, a gente não quer adubo, a gente quer terra. Que ano foi isso? 68, 67. A gente não quer adubo, a gente não quer semente selecionada, a gente quer terra. Então eu procurei saber o que estava por trás disso, porque ali tinha existido uma liga camponesa, que era um lugar chamado Cangula, e que ficava perto de Boa União. Né? E eu me senti realmente, muito mal, porque eu via como aqueles camponeses estavam na minha frente.
Que evolução que eles tinham. Na verdade, eu estava fazendo um serviço do governo e eles estavam me dizendo qual era o meu papel. Então, essa experiência, depois eu vim para a Feira de Santana, e aqui em Feira de Santana, não preciso repetir, porque já foi declarado bonito aqui. Eu vinha com Carminha, agora, quando a gente vinha para cá, a gente passando na queimadinha, ali no Cruzeirinho. Eu me lembro que quando a gente ia lá para fazer reunião no Cruzeirinho, muitas vezes elas falavam assim para a gente: hoje não tem reunião, não. Se quiserem pegar bandeirola na rua com a gente, vamos embora, que hoje é dia de comício. E pronto, não adiantava querer fazer reunião, querer fazer nada, porque era o dia que Chico Pinto ia para lá. E nesse dia dava a comunidade toda, todo mundo trabalhando para enfeitar a rua, para catar coqueiro, para fazer os balanços, para fazer tudo, né? Então foi uma experiência assim, bem de como o povo estava ainda com todas as raízes e ao mesmo tempo como a gente que trabalhava no Estado era reprimido. Eu me lembro de um comício em que Chico Pinto disse que as 10 perguntas que a ditadura não tinha condição de responder. E a gente foi proibido de comício. E a energia foi cortada e as respostas de Chico Pinto não foi dadas à população. Mas no outro dia o panfleto estava nas ruas explicando tudo que ele não conseguiu falar com o povo, da rádio, através da rádio. Né? Então, Feira de Santana foi uma experiência assim, muito boa. Depois eu fui trabalhar na FETAG. A FETAG é a Federação dos Trabalhadores da Cultura, que é uma federação com todo o movimento sindical daquela época, muito beleira, muito estreita, né? E muito subordinada ao governo, e tinha uma equipe, a CONTAG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, tinha nomeado uma pessoa para a Bahia para tentar melhorar a situação da atuação sindical na Bahia. Eu fui convidada a fazer parte dessa equipe. Era Antônio Dias, Jackson Chaves de Azevedo, deputado de vocês, Paraguaçu, não lembro quem era o outro, né? Então nós formamos uma equipe e nessa equipe nós tentamos eleger direções sindicais comprometidas com a luta dos trabalhadores. Não era fácil, principalmente nas áreas do conflito, no oeste da Bahia, em que existia muita invasão de terra. Na zona canavieira a gente nem entrava aqui, porque não existia nem sindicato naquela época, né? Então eu sei que foi uma luta assim que a gente pôde começar a reorganizar o movimento sindical. E nessa reorganização foi que morreu um advogado que foi muito querido, que fazia parte da equipe da gente, que foi Eugênio Lira, que foi assassinado em Santa Maria da Vitória. Né? Isso, ao invés de enfraquecer a gente, fez com que a gente tivesse mais força. E os advogados criaram uma entidade que chamava AATR, Associação dos Advogados de Trabalhadores Rurais, que se especializava na formação política e na assistência jurídica dos trabalhadores rurais e das direções que estavam comprometidas. Trabalhei um tempo nisso, novamente foi um processo de crescimento muito bom para mim. E posteriormente eu fui trabalhar na Pastoral da Terra, estava se organizando aqui uma ala mais progressista dentro da Igreja Católica, né? Seguindo a linha da teologia da libertação, né? Que você tinha Dom Helder Câmara lá em Pernambuco, mas você tinha Zé Nunes aqui na Bahia, você tinha Zé Brandão em Sergipe, enfim, vários que estavam começando a se organizar para dar uma nova direção na Igreja Católica, né? Comprometer mais com a luta dos trabalhadores. Essa CPT, quando ela nasceu, quando ela começou, foi no Paraná. E lá no Paraná, ela era do Luterano, que estava na frente, era Luterano, dos evangélicos. Aqui na Bahia, a gente não conseguiu fazer uma comissão ecumênica. A gente fez uma comissão católica. Posteriormente,
os evangélicos criaram uma outra comissão que chama SEDTER, Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra. Reverendo João Dias Araújo. Hã? Reverendo João Dias Araújo. Reverendo João Dias, né? E a gente conseguiu alguns avanços, né? Algumas lutas, porque eu estava me lembrando de umas músicas que a gente cantava muito, porque botava o bloco na rua era cantando, botava procissão, né? E tinha uma que dizia assim: abre o olho, meu irmão, abre o olho, meu irmão. Quando o boi entra na roça, o pobre fica sem pão. Né? Tinha uma outra que dizia assim: ouvi um grito, mas não sei de quem foi. Grita sem medo, grita, grita, minha gente. Quem morre calado é sapo debaixo do pé do couro. Né? Então, tudo isso eram os motes que a gente tinha para refletir sobre a ditadura. Quem morre calado é sapo debaixo, a gente não é sapo para morrer calado. Vamos gritar, vamos denunciar as coisas, vamos dizer o que está errado. Então, era todo esse processo de organização dessas 6 instituições em que eu trabalhei, que a gente via que havia um grupo que tinha ido para a luta armada, havia um outro que trabalhava pela organização, e a gente optou por trabalhar pela organização. Então, era a organização, né, para se juntar, porque o povo tinha medo de se juntar. Você ia fazer reunião, ia 2, 3, então no começo era isso. Então você vencer o medo de se reunir, você vencer o medo de dizer as coisas, de falar, de se manifestar. E à medida que isso foi avançando, então a gente fazia as denúncias, né? Tipo as caminhadas, tipo as passeadas, tipo as romarias. Foi criada a Romaria da Terra, porque a Romaria de Bom Jesus da Lapa era uma romaria de rezar, né? Mas então a gente criou a Romaria da Terra, que era a romaria que a gente passava uma semana em Bom Jesus da Lapa, que a diocese se preparava, a gente tinha uma temática para discutir, era assim, sempre em cima da luta pela terra. E em Monte Santo? A Romaria também em Monte Santo. Monte Santo, né? Lá em Propriado. Tem trabalho, né? Então a gente foi conseguindo usando os instrumentos que era possível dentro daquelas limitações que a gente tinha. Posteriormente, apareceram as CPIs, né? De 2 CPIs que a gente teve uma participação boa de movimentar o interior para participar, que foi a CPI da enchente do São Francisco, das enchentes do São Francisco, que era a Leonela quem estava na frente, e a CPI da terra, da grilagem, que era o Elton Soares que estava na frente. Então a CPI da grilagem, que a gente teve a oportunidade de trabalhar, que a gente tinha todo mundo trabalhando no interior, de arranjar depoentes para vir, e inclusive de comprometer bispos para ir depor. Não só trabalhadores, não só dirigentes sindicais, mas bispos. Né? Na época foi o Dom José Rodrigues, que era bispo de Juazeiro, Dom José Brandão, que era bispo de Proprial. Não me lembro qual foi o outro bispo também que deixou isso. Então eu acho que o meu papel na Antônio Fragoso também. Era o Antônio Fragoso lá do Ceará. Né? Então eu fico pensando em alguns depoimentos que eu tenho acompanhado aqui, ao mesmo tempo que não vai recordar tudo isso, me dá um pouco de tristeza. Quando eu fui na universidade, né, aquele que foi depoimento na universidade, teve tão poucos estudantes, tão poucos professores. Né? E eu fico vendo a grande preocupação que eu tenho, que eu acho que faz parte dos que estão aqui. Como é que a gente vai envolver mais pessoas, grupos, especialmente os jovens, que pouco sabem dessa história? Eu acho que estudos acadêmicos ficam fechados lá nos arquivos. Enfim, como é que a gente vai fazer para que isso apareça, para que isso fique como memória mesmo? Né? Não só para consulta, como dicionário, né? Mas para a gente viver isso. Simval tem falado muito do memorial.
ser criado um memorial aqui. Né? Eu acho que Feira de Santana, né, como a cidade mais combativa da Bahia, tem esse papel. E eu acho que a gente que está aqui tem que ver como fazer isso. Estava conversando com o Rui, a questão de Santa Bárbara. Quantos jovens hoje conhecem Santa Bárbara? Albertino mesmo disse que era batalha, que torcia. Só que esse grupinho, o pessoal participou daí. Né? Como que a gente vai fazer para que isso tome isso? Eu acho que existe ao lado disso uma outra, um pouco maior. Quando teve a ditadura no Brasil, ela não foi só, foi na Argentina, foi no Uruguai, né? E vários outros países da América Latina, que era indicado pela Operação Condor, né? Então, assim como eles fizeram a ditadura, eles raciocinaram em termos latino-americanos, também a gente tem de cada vez mais raciocinar em termos latino-americanos. O Mercosul está aí, né? Muitos países latino-americanos estão com governos democráticos, né? Então, como fazer para que a gente amplie essa articulação da América Latina? Por sinal, eu li uma nota que saiu agora, que eu gostaria de passar para vocês, que é assim: acusados por crimes ocorridos durante a ditadura são condenados. Na Argentina. Na Argentina, então, a Argentina condenou 15 pessoas, entre elas militares aposentados e civis, à prisão perpétua por crime cometido na última ditadura de 76 a 83. Então, se a Argentina conseguiu isso, será que a gente não consegue modificar essa lei da anistia para que também aqui isso seja feito? Eu acho que é isso, ampliar e fortalecer não só a divulgação, conhecimento, registro, está sendo feito, mas sempre que possível a gente ampliar isso para toda a América Latina. E eu peguei uma poesia de Ana Montenegro. Peguei uma poesia de Ana Montenegro, que o livro é Livro de Exílio. Eu tenho que ela estava exilada e que são só cartas, né? Ela vai denominar essas cartas. E quando ela soube da morte de Marighella, ela fez uma poesia. Em seu enterro não havia velas, como acendê-las sem a luz do dia. Em seu enterro não havia flores, onde colhê-las nesta manhã fria. Em seu enterro não havia povo, como encontrá-lo nessa rua vazia. Em seu enterro não havia gestos, parada, inerte, a mão jazia. Em seu enterro não havia vozes, sob censura estava saúdes, mas luz, flor, povo, gesto e canto responderão presente, chegada a primavera, mesmo tarde. Colocando uma questão para a Terezinha, você que participou, você falou do Teologia da Libertação, da CPT, você deve ter participado, acompanhado também o papel das sedes nesse período. Né? Queria que você falasse um pouquinho mais assim, sobre essa articulação das SEBs que oferecia a SEBs, Comunidade Eclesial de Base, né? Que tinha uma forte presença. Eu tive recentemente, isso foi o ano passado, um evento em Itabuna, no Nordestão da SEBs, e percebi a força ainda muito grande das SEBs, hoje numa composição, como sempre, né, de maioria rural, camponesa, né, lutando por essa questão da terra, enfim. E aí eu queria ouvir um pouco mais de você, nessas suas andanças nesse período, a importância das SEBs
nessas resistências à ditadura, né? O seu testemunho. Elas tiveram vezes, mas a SEPS teve muitas vezes na zona urbana. Na zona rural, pelo menos onde eu trabalhei, elas eram menos. Na zona rural a gente usava mais outros tipos de movimento, que eram as procissões, a novena, as romagens. As SEPS existiam sempre, mas eram mais urbanas. E urbanas, elas se ligaram, e depois a Albertina pode comentar, elas se ligaram muito aqui em Salvador, por exemplo, com o trabalho conjunto, né? O movimento contra a carestia e o trabalho conjunto. Então tinha um papel grande da SEPS. Né? Agora, atualmente, com essa crise que teve na igreja, esses movimentos também sofreram descenso. Se bem que nesse evento do Nordestão eu percebi muito mais, quer dizer, hoje a SEPS com a cara mais camponesa, né? Aparece com lideranças camponesas. Não, tinha muito mais urbana. Não, falando assim hoje, né? Hoje Ontem, passado mais urbano. As urbanas elas tiveram um peso muito grande, né? Que se ligou com esses outros movimentos mais políticos. Né? Eu quero aproveitar esse relato da senhora e quando a senhora coloca e lê essa poesia da Ana Montenegro, eu tenho uma colega lá na UF, que inclusive foi professora do colégio da professora Marília, é a Fernanda Ledo Flores, que conseguiu manter durante o dia 14 e 16 desse mês mais de 30 alunos do Colégio Porto, no primeiro encontro de pesquisadores da ditadura, que ocorreu em Salvador. A importância desse trabalho dela é o fato da Ana Montenegro ser a primeira mulher que foi para o exílio depois de 64. E é um trabalho muito aprofundado, ela vai fazer uma pesquisa do mestrado e ela fez uma apresentação do programa dela onde houve uma grande repercussão. E chegando aqui logo cedo, parabenizei o deputado pelo fato de que essa pessoa manteve esses estudantes do colégio privado para assistir todas as palestras, todos os debates. E nesse relato da senhora, a senhora menciona uma região na Bahia, Cangula, em Alagoinhas, que foi área do campo do MR8, onde ficava o César Benjamin, que foi candidato a vice-presidente da República pelo Partido Verde, e o militante do partido do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o Félix Escobar, um militante do Partido Comunista, que depois vai militar no MR8 e que executam lá no Cangula um mutirão para as pessoas que habitavam naquela área. E é essa pessoa, o Félix Escobar, que ficava em Feira de Santana, na Queimadinha, e que abrigou a Liara e a Vanberg, a companheira de Lamarca. Nessa fase, a senhora teve algum conhecimento da participação de Félix Escobar em feira e teve posteriormente alguma informação do local onde ele ficou aqui, no bairro da Queimadinha? Bem, a importância, e concordo plenamente com a senhora quando a senhora coloca o fato de que nós estamos discutindo muito as questões da repressão, das perseguições, das prisões, das torturas, das mortes, e essa coisa vai ficando muito entre nós. E essa juventude não está muito preocupada em saber e em entender o porquê dessas questões e as agressões que muitas vezes são feitas e foram feitas, porque não é misturar a política atual com a política do passado, mas o presidenciável Aécio Neves, no último debate, disse: a história não se reescreve. Nesse mesmo momento eu fui para a internet e coloquei que a história se reescreve, rebatendo aquela situação. E houve uma intensidade
de participações em função disso. Quando a senhora cita Eugênio Lira, ele teve uma participação em Feira de Santana, numa grilagem de terra no ano de 1973, no distrito da Matinha, veio advogar, veio defender os trabalhadores rurais, inclusive um trabalhador foi executado com um tiro de fuzil nesse período, e eu acho da maior importância esse fato. Mas eu também coloco a importância dessa questão das pesquisas, porque a doutora Nina Maria Brandão Aras, a filha de Roque Aras, foi uma das palestrantes, ela é professora doutora da UFMA, e ela fez um trabalho desenvolvido a partir de um acervo que ela teve acesso, que monitorou diversos militantes políticos de Feira de Santana, a partir de 64 até 85. Entre essas pessoas estava o pai dela, o ex-deputado Roque Aras. É um trabalho que eu conversei com ela para que ela disponibilize esse material para a Comissão da Verdade, Grupo de Feira de Santana, em função do que esse monitoramento liga Roque Aras a Chico Pinto e liga diversas outras pessoas que militaram e tiveram participação nesse período do golpe de 64 até o ano de 1985. Por que é importante? Inclusive ela colocou o fato de que ele desenvolveu um trabalho para o José Falcão na zona rural, e eles esperavam que naquela eleição José Falcão conseguisse chegar ao poder com esse trabalho de campo, e não conseguiu. Mas só que José Falcão continuou com esse trabalho, que foi isso no debate que eu mostrei, era essa importância, porque até hoje a zona rural de Feira de Santana vem sendo utilizada como o confronto político de votação. Ele não ganhou na primeira eleição na zona rural, mas desenvolveu, aproveitou-se desse trabalho de campo e de pesquisa. Bem, mas hoje aqui também eu aproveitei a presença do Navarro, que compõe a diretoria da Comissão da Verdade do Estado da Bahia, para alertar o seguinte: nós vimos hoje um relato, 2 relatos dramáticos das filhas de Babá, mostrando fatos e situações que nós não tínhamos conhecimento, a não ser dos militantes da época, Osmar, Silvalso, Pereira, certo? Para que uma pessoa que teve uma importância e que precisa ser ouvida, porque ele comandou uma área de campo, uma área de ação política em Feira de Santana, que foi o João Lopes Salgado. E ele disse que a comissão não tem os recursos financeiros, mas que esse pleito pode ser estudado e tentar realizar pelo fato que é um militante político de Feira de Santana, que é o Luiz Antônio Santabarro, que é objeto de estudo, que morreu lá em Buriti. Eu acho da maior importância que o João Lopes Salgado seja ouvido. Para quê? Para que ele esclareça situações que ocorreram lá no Buriti, que liga a morte de Santa Bárbara, que liga a morte da Marta, que liga a morte de Zequinha, de Otoniel, e me predisponho a ser uma dessas pessoas que vai para lá, para ouvi-lo. Ele já deu depoimento, mas ele não entrou em muitos detalhes, porque as pesquisas foram feitas visando a morte de Yara e a morte de outros militantes, porque ele era o comandante da área, tanto a área na Bahia, baseada no Cangula, e a área de campo lá no Cristalino. E quando nós colocamos essa situação e essa ideia do Simval no memorial, certo? O prefeito atual colocou abaixo um imóvel em Feira de Santana, que era uma referência histórica, que era a casa da família de Santa Bárbara. Ali naquele local nada foi construído. Lá está o tanque que servia para a família se abastecer de água. Lá está o piso da casa. Lá estão os acessos daquela casa. Eu acho que nós devemos fazer uma mobilização, não é agora, para que alguém apresente um projeto de lei transformando aquela área
para a construção de um centro de referência de estudos e que ali, como é uma área central, nós possamos utilizar para colocar tudo aquilo que venha a ser levantado e documentado, disponível para esses estudantes de Feira de Santana. Ora, nós temos uma universidade de Feira de Santana, mas a maioria dos estudantes da universidade de Feira de Santana, 70% ou 80%, não é de Feira de Santana. O objeto de pesquisa não é a Feira de Santana. Somos nós, e somos nós que estamos chegando a uma certa idade. Então nós temos que despertar nessa juventude o interesse do estudo e da pesquisa sobre isso que é objeto da responsabilidade dessa comissão da verdade e do grupo de Feira de Santana, que hoje recebeu elogios do jornalista Navarro pelo fato de ter superado todas as outras cidades e até mesmo feito um levantamento que surpreende a Comissão da Verdade da Bahia. Eu acho que nós temos que ter essa percepção de que nós conseguimos avançar e trazer informações que não seriam possíveis se não fosse a luta desses companheiros e dessas pessoas que se dedicaram a esse trabalho. Uma coisa aí. Eu queria fazer uma colocação. Ali nesse imóvel que eu escutou aí, tem a casa onde foi revelado como que você estava de Aurora. Estava vendo, você já foi vendida. A comissão pode se juntar ao prefeito ou a entidade competente, desapropriar a casa, transformar no centro de memória do Luiz Antônio com diversos documentos. Pessoas que foram vindo da militar, como Osana, Sérgio Pereira, Alberto Carneiro, essas pessoas. Está ali na placa da Rua de Aurora. Eu tive visitante, não me permitiu na época nem chegar perto do portão para ter a fotografia da casa. Então, se não já foi derrubado, inclusive já tem sido até derrubado, eu fui derrubado. No fundo da madeireira, Daniel, a casa não existirá, a casa da família dos pólios dos protagonistas. Pode desapropriar. Mas quem desapropria o poder público? O poder público Não vai Eu sei que desapropriar foi o poder público, isso aí eu sei. A comissão pode fazer esforço para conseguir isso. Tem que preservar a memória, Fernando. Como você fala de Luiz Antônio? Eu não estou discordando. Você não gosta de Luiz Antônio? Quem? Você não gosta de Luiz Antônio? Eu não gosto? Não. Eu fui militante. Eu fui militante na mesma organização que Santa Bárbara foi, que foi o Partido Comunista. Tinha por ele tremenda estima, amizade, e esse fato de você dizer que não gosta, você está criando, desculpe-me, uma questão de animosidade que nunca existiu, talvez somente na sua mente. Mas, por favor, Tereza, eu queria somente levantar uma questão. Eu tenho, nos últimos meses, esse ano de setembro de 2014, eu tenho proferido uma série de palestras em diversos colégios. Umas junto com o Silval e outros a gente tem feito. E normalmente a gente é visto assim como uma espécie raro. Até é um animal em extinção, ele é pensado assim, e a gente nota porque depois que termina sempre, e hoje com essa história de selfie, essa história de celular fazer tudo menos falar, aí chamam a gente para poder tirar fotografia. Não, eu quero levar para o meu pai, para a minha mãe, como se a gente fosse assim uma coisa. Como antigamente o comunista era uma espécie de raro, aquele que comia criancinha assada ou coisa que valha, agora você tem assim como espécie de raro, que é preciso que pelo menos se documente para saber, preserve pelo menos o pai ver, olha, existiu. Esse papel que a Comissão da Verdade está desempenhando nacionalmente, está despertando em vários segmentos da sociedade, não somente a curiosidade, mas a importância do resgate e da documentação dos fatos históricos desse país. Eu acho que nós estamos, não somente nós sobreviventes de uma época, ou partícipes de uma época, tá certo? Nós herdamos, vamos dizer assim,
temos, não é um privilégio, mas temos pelo menos um papel histórico de ter que servir de intermediação entre fatos reais da história para que se passe para uma juventude, que se passe para um grupo de pessoas, trabalhadores, profissionais liberais, o que aconteceu numa época, não como simples fato histórico, mas como a necessidade de que aqueles fatos sejam resgatados para servir de continuidade na luta dos trabalhadores, dos estudantes, como você bem caracterizou. Eu acho que o papel da Comissão da Verdade está sendo de uma importância especial nesse tipo de condução. Qualquer desdobramento de luta que nós possamos ter de uso desse trabalho da Comissão da Verdade, que se possa se dar a partir do encerramento dos seus trabalhos, que é logo agora, brevemente, nós temos que dar consequência a isso. Eu acho que é o segundo momento que nós temos que nos reunir, ver como continuar e dar consequência a isso que aqui foi criado, a essa expectativa que a Comissão da Verdade criou, não somente através da documentação que fosse se fazer a nível dessa comissão de Feira de Santana levantou, como você consolidar, e a partir disso, como você alargar, alastrar para a juventude, para os trabalhadores, para a sociedade organizada, o resgate desse trabalho dessa Comissão da Verdade, para que não sirva pura e simplesmente parar numa biblioteca municipal como um simples compêndio para alguém preocupado em alguma pesquisa no presente ou no futuro, vá lá se amealhar algumas coisas que aqui foram dadas. Não, nós temos que dar consequência disso. Pelo menos aquilo que nos resta a nível de vida, afinal de contas, a gente está descendo a ladeira de uma mira, né? Tá? Sem freio, uma carreta desgovernada. Vamos lá, alarga os passos em direção à eternidade. Pois bem, e que a gente possa se eternizar, não a nível da história futura, mas pelo menos que contribuiu para que essa história tenha um desdobramento. Eu acho que a gente tem que sentar e discutir isso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje nós temos a dificuldade bem maior, porque naquele tempo nós lutávamos, vamos dizer, contra o sistema, contra a pobreza do Nordeste, nós nordestinos, mas hoje a gente luta praticamente contra o mundo. É o capitalismo que está presente na zona rural, capitalismo mundial, capitalismo presente na zona rural, como na zona urbana, em todo lugar, através do telefone celular e de outros meios de comunicação. Para isso, o que eu estou falando é no sentido da linguagem. Eu tenho uma convivência com Tereza, algumas pessoas sabem, né? Desde que cheguei aqui, eu vim de Valente, cheguei cega, muda e surda em relação à política. Por conta disso, eu cometi muitos erros e talvez até injusta. Fui injusta. Nesse sentido de comunicação, foi uma graça ter convivido com a Tereza, foi a minha primeira amiga aqui, e que eu dei muito trabalho a ela, mas a linguagem, o que me encantou foi ela falar exatamente o meu sentimento. Eu já tinha 30 anos, eu não entendia muito as coisas, estava meio baratinada com uma série de dificuldades, inclusive políticas, e eu não sabia entender, como demorei para entender. A linguagem, a compreensão do momento, como que aquela mensagem para uma pessoa de 30 anos, já com a mente formada, cheia de vícios, cheia de entendimento, como é que bateu certinho assim. E eu me encantei com isso. E através disso, dessa mensagem, eu vou a participar, tanto como estou dizendo, sem entender muito, vou até a ter uma contribuição ou uma participação, porque a contribuição mesmo foi minha, na matinha. Aí nós
estamos lá e vamos, através daqueles órgãos que atuavam, no órgão sem aqueles órgãos que estavam mais ou menos próximos, ou as pessoas, que não fossem os órgãos das pessoas. E entrava. E a gente, o grupo, ouvindo as expectativas da comunidade, então se pensou em fazer um trabalho de dar uma resposta imediata à comunidade. E aí me arrumaram, me ajeitaram e eu fiquei indo e fazendo um trabalho lá e passei um período de férias, que eu ainda estudava, passei um período de férias na Matinha. Então, essa mensagem encantou também os jovens da Matinha, que hoje são pessoas já formadas, que é minha, loura, roxa, e eu recebi naquele momento muitos bilhetinhos. Elas aproveitaram para mandar. Eu fiquei, como eu estava naquele estado, encantada, então eu guardei todos até hoje. Tem umas duas cartas que eu acho interessante. Eu vou pegar e mostrar só para ver como a mensagem bem passada, ela toca o jovem. Essa daqui é de uma menina que chama Loura, que é Marcelina, Fazenda Candial, o distrito de Maria Quitéria, 5/11/73. Carminha, em primeiro lugar, felicidades. Carminha, como foi de estágio? Foi bem? Tudo ocorreu bem para você durante o seu estágio? Espero que você tenha um ótimo resultado, mas eu quero ver aqui. Aqui. Olha, a festa do encerramento do Mobral foi bacana. Foi uma festa pequena, mas super lotada de gente e todos ficaram satisfeitos. Essa festa do encerramento do Mobral fomos nós que encerramos o Mobral. Foi esses 3 meses que nós fizemos, aproveitamos que foi o Mobral, é um pouco de comunidade e de orientação de agricultura, assim, mas no sentido de entender e gerar expectativa mesmo para fazer um trabalho de qualidade junto ao MOC. Aí, no final, teve o encerramento e uma festa, uma missa no final do ano, uma missa. Então ela disse, foi uma festa pequena, mas super lotada de gente, todos ficaram satisfeitos. Carminha, o término, ai meu Deus, aqui não sei o que, nova, lá cheia de entusiasmo, durante o mês de aula, todos já aproveitaram muita coisa que não sabiam. Carminha, nós não fomos fazer o plano de aula ainda, porque não pudemos ainda, logo no início. Tá, mas aí eu não sei, eu acho que eu peguei a carta errada. Conclusão, ela estava preocupada com a expectativa da esperança do povo. E o povo não estava mais animado, o povo estava participando mais. Isso porque anteriormente ela me disse que o povo estava sem participação, que parece que não estava querendo buscar a esperança. Então, essa coisa tão simples e tão limitada mostra como a palavra, a mensagem correta desperta no jovem e desperta numa comunidade todo o interesse para o seu futuro. E aí nós vimos o resultado
de um trabalho na Matinha, onde as pessoas se reuniram e foram buscar os seus direitos e resolver aquelas dificuldades que tinham, que eles tiveram. Muito bem. Eu queria só completar uma coisa dentro da... Wilson. É o seguinte, eu tinha pego ontem eu estava remexendo no programa, eu encontrei Itaí, o jogo político de corrupção. Então, a gente tem trabalhado muito a questão da violência da ditadura. Mas pensar também esses outros braços. Por exemplo, aqui mostra como o Brasil, né, claro, devidamente assessorado pelo Verde, todos os bancos interamericanos, explorou o Paraguai e continua explorando. O convênio que foi feito entre a ideia e o Grupo Binacional, os dois países, durante 50 anos o Brasil não pode, o Paraguai não pode fazer exigência nenhuma do governo brasileiro. Então, essas questões, essas hidrelétricas todas, como é que era essa questão do Proterra, o que significou? Enfim, essas outras dimensões, na nível da educação, o que significou o MEC-USAID, né? A nível das universidades, o que significou o Mobral? Quando o Caminha falou Mobral, a gente pegava o material do Mobral, mas a gente mudava a discussão. A gente levava o material e lá na área, a gente discutia com Caminha e Caminha mudava a discussão com o grupo, que fez o grupo crescer. E um dos focos do movimento sindical de Feira de Santana é Matinha. Né? Matinha, fazendo a candial da Dionísio ali, e era dessas áreas onde nós trabalhamos em algum momento junto com o OC, que era o Martinho Carneiro. Né? Então, eu acho que esse estudo, né, essa verdade, ela prioriza isso, mas tem que ver quem é que estuda essas outras dimensões. Olha, eu não sei se eu posso fazer ou se devia fazer isso agora aqui, mas eu levei por causa da memória do que você levantou de Eugênio Lira e por causa da presença de Dionísio aqui, eu vou retomar essa coisa. E um problema meu, eu ia responder um inquérito por causa de uma palestra que eu fiz com um grupo de cristãos, dizendo que ao cristianismo dos ateus e ao ateísmo dos cristãos. E por conta disso, quiseram me levar, não me levaram para o inquérito do 35BI, mas me levaram para um inquérito de um dos representantes da Comissão de Segurança, que foi o senhor Reinaldo Galvão. Eu respondi o inquérito com o Reinaldo Galvão por conta disso, por conta de Eugênio Lira. Eu quero, você falou em Eugênio Lira, eu lembrei que talvez a gente precise retomar um pouco essas coisas. Eugênio Lira foi muito bom para Dionísio, foi muito bom para a gente do Norte. Mais de 100 famílias, só naquela redorzinha. Mais de 100 famílias em 1968. 1978. Essas 100 famílias que perdeu um companheiro e deixou das filhas. Lá nesse lugar mesmo, então, lá na Matinha. E eu lembro de uma frase, você falando aí, eu me sei da parte, de uma frase que você usou em uma reunião, num encontro, aonde essas 120, mais de 100 famílias, não tinha para onde ir. E por questão de inclinagem, em Feira de Santana, que para mim, desde a minha idade, 68 anos, foi a primeira no estado da Bahia, a primeira de início no estado da Bahia. Que envolvia um banqueiro. Aí, o que aconteceu? Nessa reunião, onde queria empurrar a nós, e alguns líderes que defendiam, quer dizer, como advogado, defendia Aguilar, o grileiro, então se dizia que ele era cristão. E você disse, entre o que Eugênio dizia, que era o advogado da época, a frase foi essa, você dizia, entre um cristão querendo matar
mais de 100 famílias, que correspondia a mais de 600 pessoas naquela época, você disse que ficaria com o comunista que estava defendendo essas 600 vidas. Talvez isso lhe levasse a impunidade. Isso realmente, então, é que me traz essa expectativa desse depoimento aqui hoje e dessa organização, aonde realmente não se priorizava vida, mas sim interesse outros. Era só essa intervenção que eu fico realmente, então, analisando e vivendo. E hoje, quando a Carminha fala aqui realmente, é claro que é essa conversa que precisa chegar realmente, é essa coisa que precisa reviver, porque hoje praticamente, no meu pequeno saber, as memórias houve uma invasão de, eu não posso dizer, eu não sou assim estudado, mas houve uma invasão da mente que mesmo nas faculdades, parece que a mente vai se apagando para as grandes memórias. E é as grandes memórias que nascem realmente o espírito de luta. Em resumo, em tese, seria isso aí. Mas desculpe aí a minha intervenção, eu não ter retomado. Olha, o meu fato foi esse. Eu estava falando para um grupo cristão sobre fé. Eu disse, quando eu digo eu creio em Deus Pai, eu digo eu creio na vida. Que Pai está ligado à vida. Quando eu digo eu creio em Deus Filho, está ligado à verdade. Porque nós cristãos, Jesus Cristo veio para revelar o Pai. A verdade. Quando diz creio no Espírito Santo, eu digo que está ligado à igreja, está ligado à comunidade. Quem não vive, quem tem uma religião que não ajuda a vida, quem tem uma religião que não ajuda a verdade, e quem tem uma religião que não ajuda a união, é mais ateu do que quem é ateu. Eu dei um exemplo que estava acontecendo, isso que o Dionísio colocou, que nós tínhamos, eu estou vivendo essa semana esse drama, que eu tenho um homem que diz que é cristão e que diz que é conseguista, por não possível que eu falei, que está expulsando 130 famílias do tirando dele a sua vida, o meio de vida deles, que era o pão que eles deram, e o outro, e esse diz que é cristão e até conseguista, e o outro que diz que é ateu, mas está defendendo a vida desse pessoal. Quem é que é mais cristão? Ah, rapaz, antes de sair de lá, do possível que a gente ia até, isso eu devo ter feito no sábado, no domingo, logo já o Monsenhor reuniu um grupo aqui para ir perguntar, vocês querem o quê? Vocês querem me expulsar do grupo impossível? Não faço questão. Porque ele, para mim, é mais um peso do que uma ajuda. O que é que vocês querem? A verdade é essa mesmo. Estava lá o Monsenhor com o advogado, disse, olha, o advogado ateu, o que eu quero dizer a vocês, que está ligado à nossa realidade aqui, que Eugênio Lira saiu de feira depois que conseguiu acomodar o pessoal lá. Antes disso ele não saiu. 12 anos. Ele já estava querendo sair. Aí foi para Santa Maria. Ele saiu de feira quando acomodou o pessoal daí da e ele lá, ele foi morto por jagunços em Santa Maria da Vitória. E ele era um poeta e sempre foi bom. Quero relembrar que
que Eugênio Lira está dentro dessa luta que às vezes a gente não compara porque não era diretamente, não foi o militar que matou, mas foi o jagunço. Que era problema da terra, que era dentro de um programa de governo de concentração fundiária. Tem toda essa coisa aí. E até hoje não se sabe quem foi, eu não sei, e ninguém foi preso com a morte de Eugênio Lira. E nem foram embora. Os advogados também não se puseram a favor do companheiro advogado. Então, essa coisa que eu quero dizer que a gente tem que reformar nossas crenças, nossas descrenças e reformar também nossa ideia de democracia e de solidariedade. Eugênio Lira é um poeta. Eugênio Lira defendia pessoal diante do juiz em poesia, lindo, entendeu? E não foi lembrado, quer dizer, você... Ele e Lúcia, quando a luta estava muito séria, eles... esposa também. Era mais... Lúcia era mais... E nem a OAB, nem ninguém se incomodou com a morte de Eugênio Lira. Eu estou lembrando aqui que o dia de hoje dá para lembrar essa história. Pelo menos não repercutiu, né? Não teve a mesma repercussão nos meios organizados. Eu dou graças a Deus porque pelo menos eu agradeço pelo menos isso a OAB, talvez através de Sérgio, pelo menos isso ele fez, foi nos dar abrigo para fazermos aqui a maioria das nossas reuniões. Né? Mas o que eu quero dizer é essa história de vida é interessante. Eu gostaria só de fazer um depoimento um pouco assim, seguindo a memória. Nesta manhã nós tivemos a oportunidade de nos colocar um pouco nessa memória, que eu diria quase assim uma nostalgia. Quando a Terezinha estava falando sobre os bispos que atuaram, me parece que é Dom Jairo Matos, aquele terceiro que você ia falar. Dom Jairo Rui Matos da Silva. José Rodrigues de Juazeiro. Padre Henrique é. José, hein? Tive a oportunidade de conviver com Dom Jairo de Henrique. Dom José Brandão de Castro, de Propriar, etc. Todos mortos já. Aqui foi muito citado hoje. Aliás, estamos num ambiente aparentemente comunista, mas o que mais saiu aqui foi igreja, foi padre, não sei quem, e pastor, etc. Então, parece estar invertido. Não me bote leva, viu? Os comunistas aqui de origem tudo comunista. No meu concepção não sou ateus. O que parece mais tem aqui hoje é a igreja, não é comunista mais, né? Mas tá bom. Mas eu quero insistir nisso aqui um pouquinho nessa memória. Foi muito bom ter ouvido esses depoimentos, inclusive aquela citação das moças aqui, aquelas senhoras, esqueci o nome delas, de Batata, não é? Essas memórias que nos fazem assim refletir bastante na linha do que o Padre Albertino está falando também, do ser cristão, do ser solidário, etc. As discriminações e as atitudes que a gente tem tomado ao longo da história. Foi bom ter ouvido o depoimento delas em dois sentidos, sobretudo naquele da acolhida que a irmã Dulce, num hospital precaríssimo, naquele que ele não tinha a estrutura que tem hoje, foi quem atendeu ao Batata, quem curou o Batata, etc. Coisas desse tipo. Mas eu quero me referir um pouco aqui ao que o Zaná está falando. A importância desses dinossauros, né? Já um pouco, né? Que você falou lá na web. Que você alentou lá na web, naquela plenária. Um pouquinho carinhoso assim, chamá-lo de dinossauro. Podia ser outro adjetivo, né? Bom, a importância disto, né, gente?
não sei aonde a gente vai chegar, né? Com essa desmemorialização que nós estamos processando na Feira de Santana. A Feira de Santana é a cidade sem memória. Aquilo que Celso Daltro disse hoje aqui, aquilo que já foi dito também por Luiz Mário, etc. A importância de Feira de Santana no cenário político social do Brasil. Chico Pinto foi um ícone, né? E essa pleiade de jovens que Chico Pinto agregou em torno a si e a seu projeto de governo, isso foi uma referência que Feira de Santana não pode jogar no lixo. Não pode jogar na vala comum dos G10 e dos Ney Ferreira da vida. Não é? Eu tenho aqui muito presente hoje essa memória. Quando o Celso falava ali do PMDB autêntico, do MDB autêntico, etc. e tal, e a gente vê Chico Pinto ser um ícone dessa história aqui em Feira de Santana e do Brasil. E Ney Ferreira era o contraponto na Bahia desse adesismo, aquilo que chamava oposição a favor, não era? Oposição a favor. E hoje a gente vê Feira de Santana sem nenhuma liderança política. Essa escola de política que foi Feira de Santana, do Celso Daltro, do Celso Pereira, do Ozaná, do Luciano, do etc., etc., uma verdadeira escola onde eu um pouco menos me espelhei, me mirei, entende? E hoje a gente vê, reescrevendo a história, talvez, reescrevendo a história, ali um MDB que tinha Ney Ferreira comandando o adesismo, a corrupção, a malandragem. E aqui Chico Pinto fazendo contraponto, formando essa escola. E dessa escola surgem determinadas pessoas. E hoje a gente vê quase essa história sendo reescrita com Cobé, o filho de Cobé, segura esta bandeira de Chico Pinto, Cobé, etc. Isso na minha imagem, não sai da minha cabeça como um ícone, né? E hoje Cobé conduzindo Ney Ferreira II, que é Jadel Vieira Lima, em Feira de Santana, a gente tem quase uma repulsa, né? Ver a história sendo refeita assim, remontada. E aí eu me volto então para os nossos particulares, as coisas que nos dizem respeito. Essa igreja que a Terezinha falou de Dom José Brandão de Castro, Dom José Rodrigues, de Dom Jairo Rui Matos da Silva, de Dom Helder Câmara, de Dom Fragoso, essa memória de Irmã Dulce, essa memória de Albertina, etc. E a gente se lembra também de José de Araújo Freitas, de Frei Alberto de Mutuípe, no microfone da Rádio Sociedade de Feira de Santana, foi isso que não me sai da memória até hoje, o Marechal Tito, o monstro da Iugoslávia, o Fidel Castro, o comedor de crianças da ilha de Cuba, o não sei o que, essas frases de efeito, essas afirmações ideológicas doentias, patológicas que formaram a consciência de Feira de Santana, né? De Adécio Guimarães, de Zadim Marco Porto, de não sei quem, de Rocinho Souza, de Hugo Navarro, de Joselita Morim, essa gente toda, uma freira, você pode citar assim, N nomes, de Laura Folim, de Tombo, de não sei quem, de Carlito Barbosa, de Capitão Edmundo Jusquero, Capitão Capelão Edmundo Jusquero, da Jipa, então a gente fica assim, olhando, meu Deus do céu, essa história precisa ser reescrita, não? Revista, reescrita, fazer selfie desses dinossauros, eu acho que é importantíssimo, Osandar, é importantíssimo. Nós precisamos tirar a universidade, botar a universidade no campo, meu Deus do céu. As nossas pesquisas, eu lamento aqui o professor, eu não está aqui, cadê o Centro de Pesquisa de Feira de Santana, a memória de Feira de Santana? A igreja não tem memória, a igreja de Feira de Santana está sem memória nenhuma, não tem nada, não temos nada escrito, documentado, mesmo com toda aquela atividade de Galvão, etc. Tal, não temos nada da memória de Feira. E eu diria, eu não sei se é uma crítica, uma imodéstia, ou que aquilo, etc. Parece ser um pouco esse meio dinossauro que ainda tem alguma coisa a contar de Feira de Santana, porque no clero de Feira de Santana você não encontra nada. Albertino já é do clero, fora do clero, na ordem, não tem poder de ordem, mas não tem poder de jurisdição. Então Albertino não pode falar pelo clero, mas é do clero, mas não pode falar. Mas não se tem nada no clero de Feira de Santana hoje
e faça uma memória da igreja, da vida política diferente. Então, como a universidade também, como outras instituições, como os partidos políticos que se dissolveram todos viraram esse balaio de gado que está aí, etc. E a gente vê aquelas memórias ainda frágeis que a gente tem, conduzindo bandeiras tipo Gedel Vieira Lima e outras coisas, e assemelhados. A gente fica realmente quase numa depressão. Eu sei que nós temos. Continua, Osanaf, sendo. Nós temos um fazendo horário selfie, para entregar. viu? Precisamos. Nós temos um horário para esvaziarmos aqui. Eu não ia, mas diante de todas essas discussões de colocações do companheiro Osanaf, dos companheiros, eu digo o seguinte: foi um desafio, mas foi importantíssimo. Eu fui participar como ouvinte, e lá chegando a minha orientadora, a professora Lucilene Cardoso, me fez um desafio. Faltaram 2 palestrantes e você vai ter que substituir um deles. Eu fui para casa, fiquei até 1h da madrugada, porque eu fui apenas com papéis. E eu tive que preparar noite e madrugada um trabalho para ser apresentado. E é isso que o Osanaf tem colocado. Tem ido para os colégios, tem ido para todos os locais possíveis falar. E eu apresentei esse trabalho sobre o MR8, a guerrilha do MR8 contra a ditadura, resistência, luta revolucionária e mortes. Foi importante porque chamou a atenção de diversos pesquisadores do Brasil que não tinham conhecimento de fatos que aconteceram na Bahia, em Feira e na região da Chapada. Há um detalhe importantíssimo desse trabalho que eu falei de Lina Brandão Aras, a filha de Roque Aras, porque ela colocou que o que mais chocou na pesquisa que ela desenvolveu e nas fichas dos agentes de repressão era: Roque Aras não dorme com a mulher em casa. E eu me inscrevi para debater com ela. E eu disse: eu vou concordar, professora, com a senhora em diversas questões que os agentes da repressão fizeram, mas vou discordar da senhora. Realmente, o Roque Aras não dormia em casa, porque ficava tramando com os companheiros, articulando a fundação do MDB. Por isso é que os agentes colocaram que ele não dormia em casa. Então, essas coisas da mais alta importância. E ela disse que a pessoa que ela teve mais dificuldade para ouvir foi ele, por relutar, por não querer rememorar, por não querer sofrer. E eu acho que hoje nós tivemos aqui uma verdadeira lição de coragem, de determinação, de emoção dessas 2 jovens que falaram sobre as torturas psicológicas, sobre a fome e sobre a resistência, para estarem de pé hoje para nos revelar tudo que a família passou. Eu queria lembrar que esse trabalho nosso está tendo está indo além das reuniões que nós estamos fazendo aqui, né? O Osanaf já relatou, era que eu ia relatar também. Hoje já são quase uns 30 colégios visitados, né? Debate, e toda hora eu recebo um grupo de estudantes lá na gráfica para fazer gravações, para levar para os colégios. Está havendo um desdobramento, mas concordo com o Osanaf que não podemos ficar por aqui. Tivemos hoje uma notícia que boa. O Osanaf não tinha chegado, estava aqui o Carlos Navarro, que hoje está coordenando a direção estadual. Esse relato que vai para o Nacional em dezembro será um relato parcial, né? Porque pelo que se vislumbra agora, a nossa comissão tem uma vida até agosto de 2015, né? Nós teremos até agosto de 2015 para continuar promovendo e fazendo novas discussões
e já se fala de uma ampliação também da Comissão Nacional para ampliar esses estudos, esses debates, para que a gente possa continuar lutando, né? Tem uma questão aqui pendente que a família pediu para a gente resolver depois do encerramento aqui dos trabalhos, e que eu estou colocando logo aqui para a gente fechar, porque temos que entregar a sede. O pastor Jorge Neri, que tinha convidado a professora Elisete, né, para depor, e mais outra pessoa, sobre a questão do protestantismo na religião. Ela tem um livro escrito, inclusive, que eu acho muito interessante, que a gente sabe muito pouca coisa. Ela, por questão de saúde, não pôde vir hoje. Ele aí solicitou, que está vendo uma data com ela, para ver se para a semana a gente faria uma nova... Seria a próxima quarta-feira. Terça ou quarta? Quarta. Faria uma nova audiência para ouvir a professora, a outra pessoa, e o Jorge também, que ainda não foi ouvido. Né? Ele está providenciando o local, duas coisas. Poderíamos convidar mais alguém, quer dizer, dependendo do horário, coisa que vamos ter, se podia se ouvir mais alguém. Nesse horário de 8h30 às 12, né? Já se tem a princípio local, não? Não, ele está vendo a igreja, ficou de A igreja do reverendo. Porque eu estava dependendo dessa mudança da data para poder fechar com a igreja. Né? Seria na igreja. O reverendo João Dias atuou. Né? Uma boa homenagem até a ele fazer. É aqui na rua, ali por trás do EMEC. Na rua da Telebaí, da torre da Telebaí. Então nós teríamos o seguinte: fazer essa outra audiência, continuar a levantar documentos, porque em Salvador, por exemplo, eles já suspenderam as tomadas de depoimento, que estão trabalhando agora no relatório. Né? Mas em janeiro eles retomam, parece que Valdir Pires já está até agendado para janeiro. Então eu queria colocar isso aqui e ver qual o encaminhamento que nós vamos dar daqui para frente. Né? Eu acho assim, vamos ter uma sugestão. Nós já estamos a 12. Temos ainda uma reunião já programada para de hoje a 8, para o templo evangélico da Igreja Presbiteriana. Acho que isso pode ser amadurecido, como nós vamos dar consequência sobre isso. Eu acho que nós devemos fazer uma reunião especial, não uma reunião da comissão. Para sentar, discutir exclusivamente essa questão, como vai ser dado o desdobramento, a nível de audiência pública encaminhada em essa, como teremos outras, se teremos outras ou não audiências, a gente vai discutir, mas é preciso que a gente possa também discutir nessa próxima reunião da comissão, como dar consequência a esses trabalhos até aqui agora conduzidos. Que cada um da gente amadureça, matute, pense, queime mais os neurônios nesse sentido. Eu acho que aqui já não dá mais para poder discutir isso. Não dá mais. Então, de hoje a 8 teremos a audiência na igreja. Que eu não irei. Eu não estou aqui. Fugindo. Para não se comprometer com o protestantismo. É contra o protestantismo. Não pode ser outro dia, não, porque ele está ausente. Aí, mas daí vai depender de Jorge. Ele estou ainda hoje.
Gosto demais de Porque ouvir. nós temos que ver também a Mabília. A Mabília pode nessa data? A Mabília pode? Semana que vem, Mabília? Para que dia? João Lopes Salgado. Nós não temos feito sempre às quartas? Hoje é 10. Porque deixar para quinta? Melhor dia para mim, quarta-feira. Estou em Léo, rapaz. Liga aqui. Ah, posso.